Dia 7 de junho de 2011, no ar mais uma edição do Diário da Gente, o Jornal da Daqui TV. Os destaques de hoje são: saiba como fazer um belo arranjo de plantas para o seu inverno com a loja 1000 Plantas da Vila Leopoldina. A peça Ópera do Sabão conquistou o Teatro Cacilda Becker na Lapa. Uma entrevista exclusiva realizada na Vila Madalena com o jogador de futebol Raí. A banda Rage faz show no Carioca Clube em Pinheiros. Fiquem agora com as primeiras notícias do dia. A CET reduziu o limite de velocidade em diversas avenidas de São Paulo. As vias com maior número de acidentes na cidade possuíam seus limites acima do recomendado pelo Código Brasileiro de Trânsito. Na Zona Oeste, os radares já estão multando os motoristas que andam acima de 60 km por hora na Avenida Pacaembu. A Prefeitura de São Paulo anunciou a reforma em diversos hospitais, mas a demora na implantação da autorização, que concede a construção e reforma de 16 unidades de saúde pela iniciativa privada, está atrasada e a população sofrendo com a demora. O prefeito Gilberto Kassab garante que a parceria vai melhorar o atendimento e modernizar os hospitais. Na Zona Oeste, o Hospital e Maternidade Professor Mário Degni, na região da USP, está ganhando um novo prédio para substituir o existente. O prazo de conclusão da obra é de 1 ano e meio. Uma pesquisa do Grupo Folha avaliou os principais albergues da cidade. Como existem moradores de rua procurando abrigos para se protegerem do frio, diversas casas estão lotadas. O projeto Oficina Boracéia, na Barra Funda, foi aprovado pelos jornalistas que o avaliaram. Com 900 vagas e 4 refeições por dia, o local possui espaço para reuniões, palestras, oficinas, bibliotecas e uma horta. Com 17 mil metros quadrados, o local aceita homens e mulheres em condições de rua na rua Norma Pierucci Gianotti 77. 2 assaltantes suspeitos de envolvimento na tentativa de assalto a uma casa de classe média alta, na altura do número 1200 da Avenida Pacaembu, morreram após trocar tiros com a polícia no sábado, dia 4. O terceiro assaltante ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. O tiroteio ocorreu nas proximidades do estádio de futebol do Pacaembu. A polícia disse ainda que um policial ficou ferido após cair do telhado e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. A ocorrência foi registrada no 23º Distrito Policial de Perdizes. Hoje será a tão comentada despedida do jogador Ronaldo da Seleção Brasileira de Futebol. O jogo será no estádio do Pacaembu, entre a seleção da Romênia e o Brasil. Na coletiva de imprensa da partida, realizada ontem, Ronaldo esbanjou bom humor após receber uma homenagem da CBF. Ele brincou com seu peso e mostrou uma grande ansiedade pelo jogo que começará às 21h50. A 11ª edição do Gay Day, evento que ocorre na véspera da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, ganha este ano o subtítulo de Experience. Ele vai ocorrer no dia 25 de junho, das 10 às 22 horas, no Play Center, que fica na rua José Gomes Falcão, 20, na Barra Funda. Os ingressos serão vendidos por um preço especial e, além das apresentações tradicionais do parque, devem ocorrer apresentações relacionadas com uma decoração temática. Há 15 anos nascia na Vila Leopoldina 1000 Plantas, com o objetivo de levar beleza e bom gosto para os seus clientes, fazendo arranjos e vendendo também flores separadamente. Nossa equipe visitou a loja na Vila Leopoldina para ensinar para vocês como fazer em casa um enfeite simples e de valor acessível. É uma boa opção que encontramos para o seu inverno. Um arranjo de plantas que, se for bem cuidado, durará os 3 meses de frio. Vamos acompanhar um trechinho da montagem deste arranjo? A matéria na íntegra você assiste em daquitv.com.br. A gente está aqui com o Márcio e vamos aprender a fazer 2 arranjos, é isso, Márcio? Isso mesmo. Um arranjo mais caro, mais elaborado e um outro arranjo mais simples. Os dois com finalidade para centros de mesa ou para decoração de casa, aparador, tá? Então, se a pessoa vai receber alguém em casa no Dia dos Namorados, Dia das Mães, quer ter um arranjo legal, esse funciona? Funciona. Funciona sim.
E são duas opções, um valor mais acessível, um valor um pouco mais caro. Um mais fácil, né, e de valor mais acessível, e o outro mais elaborado, com um valor mais elaborado também. A pessoa leva quanto tempo para montar em média? Em média 15 minutos, tá? Em média 15 minutos. E a pessoa gasta em média quanto? Em torno de R$50. Um valor bem acessível. E tudo que a gente vai usar hoje tem a venda aqui na Mil Plantas. Tudo tem à venda na Mil Plantas. Começar então, qual que é a primeira etapa? Bom, eu tenho uma base, aqui eu uso uma base de vidro, pode ser uma base de porcelana, pode ser um cesto, tá? O vaso que você tiver em casa. Eu vou começar com musgo fofão ou musgo vivo. Passo uma camada. Parte verde para baixo. Parte verde para baixo e para os lados. Tá? Isso aqui só vai criar uma camada, uma estrutura para eu encaixar os vasos. Então você está fazendo a base do arranjo. A equipe da Daqui TV esteve presente na estreia da peça Ópera de Sabão no Teatro Cacilda Becker. O espetáculo, realizado pela companhia Ivo 60, conta com texto de Felipe Santangelo e direção de Pedro Granato. Tendo como tema principal o papel do teatro e da televisão no cenário contemporâneo, a peça discute assuntos pertinentes a este universo, mesclando depoimentos pessoais dos atores com críticas bem-humoradas. A peça é do Ivo 60, né? É um grupo que já tem 10 anos e a gente sempre trabalhou junto, as mesmas pessoas, a mesma praça, o mesmo banco, não tô brincando. E a gente sempre criou peças nossas, né? Ou dramaturgias nossas, ou a gente pegava material das outras pessoas e criava a nossa peça, né? E aí no Ópera de Sabão a gente vinha de um processo muito longo que a gente ficou no Parque da Luz, que a gente fez um processo de mais de um ano lá convivendo com as pessoas que frequentam o parque, fazendo uma apresentação de rua e criando a peça na rua, no projeto que chamou Sombras da Luz. Então a gente sentiu uma vontade, nessa época a gente estava também começando a ter uma sede onde a gente ensaiou, e a gente arrumou essa sede e falou, vamos fazer uma coisa mais intimista, uma coisa mais em sala, depois de tanto tempo ensaiando, sempre com público, sempre com gente, sempre em relação. E a gente partiu então de uma seguinte provocação: depoimentos dos atores e uma brincadeira de metalinguagem, que é que linguagens que podem se cruzar com o teatro. Então assim, os testes que os atores já fizeram de propaganda entraram na história, a gente experimentou eles fazendo propagandas na sala de ensaio, eles fazendo novelas, eles fazendo essas 1000 outras funções e trabalhos que de repente um ator acaba enfrentando. A gente trouxe para a sala de ensaio e começou a criar uma dramaturgia a partir daí, nessa relação com a câmera e com o depoimento e com essas linguagens. O stand-up, que é uma coisa que está muito comum agora, né, muito popularizada, e a novela, que também é muito popularizada há muito tempo. Aí foram linguagens que nos inspiraram aí para compor esse trabalho que chama Ópera de Sabão. O jornalista Fernando Rosa fez uma entrevista exclusiva com o ex-jogador de futebol Raí. Aqui, ó, a foto dos dois. Eles estiveram na livraria da Vila, da rua Fradique Coutinho 915, na Vila Madalena. Raí estava lá lançando o livro Turma do Infinito, uma obra que conta a história de um grupo de personagens desde o seu nascimento até a entrada no colégio, onde eles se conhecem e viram a turma mencionada no título. No ambiente escolar, os amigos precisam aprender a tolerar as diferenças para conseguir viver em sociedade. Com um tema tão educativo, não é de se estranhar que Raí doará os direitos autorais deste livro para sua ONG, a Fundação Gol de Letra, voltada para a formação educacional e cultural das crianças. A gente está aqui hoje com o Raí, aqui na Livraria da Vila, que ele está lançando um livro, o primeiro livro dele, um livro infanto-juvenil. Como que surgiu esse interesse, Raí, pelos livros infanto-juvenis? Bom, surgiu o interesse da minha relação mesmo com crianças, né? Eu sempre fui pai muito jovem, tive 3 filhos, tenho até neta já, e também na Fundação Gol de Letra, obviamente, o tema é infantil, né? A Fundação trabalha muito com educação, essa relação, as reações, né, das crianças, foi uma coisa que sempre me instigou e sempre fez parte
Então, esse que é o meu interesse, e quando eu pensei em escrever alguma coisa, já veio, acho que automaticamente, né, inconscientemente, voltado para esse público. E quando comecei as primeiras anotações, as ideias, sempre continuou nessa linguagem, assim, mais voltada para criança. E eu fui gostando também do resultado, né? E como que foi esse processo de escrever um livro? Bom, primeiro tem que ter a coragem, um pouco de ousadia, né, de um atleta que nunca fez parte do universo literário e ainda não faço parte, tão intruso ali, mas foi um processo bem interessante, porque não tem compromisso, tem essa vantagem, né, você não tem um compromisso, você não tem nenhuma obrigação de escrever, então era uma coisa mesmo de espontânea, e depois o processo mesmo de transformar isso em realidade foi com a editora, né? Eu vi a reação deles, isso me deu muita segurança, né? A Kozak Naif gostou, o pessoal acompanhou, me deu muita segurança, me deu alguns toques, deu conselhos e me fez acompanhar todo o processo, né? Até de escolha de ilustrador, depois finalizar. Já fui também na editora, onde ficam os depósitos dos livros, tudo, conversei, conheci todo o pessoal. Então esse processo para mim foi um processo muito rico e de aprendizado também. Um abraço especial, beijo aí às crianças. Hora de falar de música e falar de uma banda de rock, a banda Rage. Fernando, conta um pouquinho da história dessa banda. Então, a banda Rage, né, é um trio de power metal que tá vindo pro Brasil já pela terceira vez para apresentar o seu último álbum, que chama Strings to a Web, que foi lançado no fim do ano passado. Eles tocam no dia 19 de junho no Carioca Clube. A banda era de 84 e já conta com 30 trabalhos lançados, entre álbuns de estúdio, discos ao vivo e EPs, né? E pra quem não conhece, o que é o Power Metal? Bom, o Power Metal ele é uma ramificação do Heavy Metal, né, que traz uma leitura um pouco mais melódica do som. Eles inclusive já tocaram até com uma orquestra sinfônica em um dos discos deles, o Lingua Mortis, que eles tocaram com a Orquestra Sinfônica de Praga. E eles provavelmente devem trazer vários hits da banda pro show aqui no Carioca Clube, como All I Want, Insanity e Down. E eles prometeram pros headbangers, né, os metaleiros, que eles vão sair do show com um torcicolo de tanto balançar a cabeça. Agora, o Carioca Clube é um lugar conhecido por ter música com samba, pagode, forró. Por que agora tanto rock ali? Então, Ju, o Carioca Clube ele foi descoberto recentemente, né, por produtores de shows como um lugar muito bom. Primeiro, ele tem uma acústica muito boa. O som dele é bom, é bem feito, assim, os produtores de som que trabalham lá trabalham bem, e o espaço é amplo. Assim, ele não chega a ser uma casa como um Via Funchal, um Credit Card Hall, mas para uma casa de médio porte, para uma banda que vai levar um público de 2.000 pessoas, algo assim, ele tem uma estrutura boa. Então por isso que cada vez mais tem acontecido shows de rock lá. E o show de rock acontece num horário matinê, né? Inclusive esse começa às 8 horas. E depois o show ainda vai ter o pagode no fim da noite. Então vai ser fácil você encontrar uns cabeludos junto com uns pagodeiros lá na porta. Vai ser um dia bem eclético. Sim, sim. E pra quem quiser conferir a banda Rage, no dia 19 de junho, passa o endereço do Carioca Clube. O Carioca Clube fica na Cardeal Arco Verde, número 2899, em Pinheiros. E os ingressos custam de R$80 a R$120. Pra você que curte o rock, uma boa opção. Está no ar mais uma edição do Horóscopo da Daqui TV, com a psicóloga e esotérica Marcela dos Reis. Você assiste em daquitv.com.br. Você confere as previsões de Marcela através das cartas do tarô para os 12 signos. As previsões valem até o dia 12, domingo. Encerramos com cenas deste programa. Até amanhã. Essa é uma semana que se inicia com nativos de peixes buscando um pouco mais de liberdade, buscando se sentir verdadeiramente livre. O tarô responde para ele da seguinte forma:
a liberdade já existe dentro de você. O problema é que você não está conseguindo equilibrar todas as coisas que acontecem. Que o pisciano sempre fica, mas é um mundo muito utópico que ele busca. A partir do momento que ele entender que dá para ele ser completamente feliz tendo as coisas que ele tem hoje, a tendência é que tudo dê muito mais certo. Então o tarot pede o seguinte: seja um pouquinho mais racional, um pouquinho mais frio, entenda a sua vida de forma um tanto quanto mais real, que a tendência é você se sentir livre do jeito que você procura. Tem muitos cortes, muitas situações acontecendo na vida do pisciano essa semana, mas são cortes positivos, são situações que são muito positivas no sentido que causam um crescimento legal na vida dele. Não é só, tô cortando para ter um amadurecimento, sofrimento, não é isso. Tá cortando para que você cresça, para que as coisas comecem a dar certo. Então, assim, se tiver um conflito com um amiguinho essa semana, não fica chateado, ou até mesmo um projeto no trabalho não dê certo, ou uma confusão. Não entenda isso como sendo coisas ruins, mas como oportunidades reais de crescimento, porque a tendência é você colher coisas muito boas depois de tudo isso. No amor, a situação é a seguinte, nativo de peixes: se abra mais. Você, sabe, não tenha tanto medo de um relacionamento. Se abra mais, se coloque numa postura mais tranquila, mais afetiva, que a tendência é você ter coisas boas vindo ao seu redor.